O plano fracassado de Meghan Markle de conquistar um bilionário enquanto seu casamento com o príncipe Harry se torna cada vez mais infeliz. Outrora celebrado como um refúgio global para a elite, Dubai agora apresentou uma surpreendente rejeição que ninguém previu. Quando portas se fecharam silenciosamente e convites desapareceram misteriosamente, um nome ecoou pelos corredores suntuosos. Meghan Markle. Fontes internas afirmam que a rejeição foi deliberada, estratégica e profundamente pessoal. O que desencadeou uma mudança tão drástica e por que provocou uma suposta explosão nos bastidores? Enquanto rumores se espalham e os ânimos se exaltam, uma pergunta se destaca. O que Meghan fez para que Dubai dissesse não? As consequências chocaram observadores do mundo todo. O momento Dubai era para ser algo tranquilo e quase imperceptível, uma chegada discreta que passaria despercebida, sem manchetes ou sussurros apressados. Segundo vários comentaristas, Meghan Markle desembarcou em Dubai no início de fevereiro de 2026 esperando exatamente esse tipo de tratamento. Não tapetes vermelhos ou flashes de câmeras, mas o tratamento calmo e eficiente geralmente dispensado a figuras públicas, cuja presença se encaixa perfeitamente na imagem e nos interesses cuidadosamente gerenciados de um país. O que ela encontrou, porém, foi algo muito mais frio. Silêncio. Dubai não é conhecida por cenas públicas ou recusas ruidosas. A cidade construiu uma reputação de elegância controlada, onde as decisões são tomadas discretamente e as mensagens são transmitidas sem alarde. Nesse caso, não houve escândalo no aeroporto, nem discussões acaloradas, nem impasse com a segurança, apenas uma pausa de rotina, um acompanhamento discreto até uma sala reservada, e uma breve análise interna que terminou com uma decisão educada, porém firme. Entrada negada. Em poucas horas, o momento havia passado. Nenhuma fotografia surgiu. Nenhum comunicado oficial foi divulgado. Nenhum porta-voz se apresentou para dar explicações. Segundo relatos, Meghan foi colocada em um voo de volta, deixando a cidade quase tão discretamente quanto havia chegado. Para Dubai. Esse foi o fim do assunto. Para o resto do mundo, aquilo era apenas o começo. O que surpreendeu muitos observadores não foi a recusa em si. De acordo com a legislação dos Emirados Árabes Unidos, os funcionários da imigração têm ampla discricionariedade na fronteira. A entrada não é um direito, nem mesmo para nomes famosos, e as decisões não exigem justificativa pública. Os países costumam tomar decisões desse tipo a portas fechadas, especialmente quando estão envolvidas considerações de reputação, políticas ou estratégicas. Nesse sentido, a recusa, embora incomum, não foi surpreendente. O que realmente chamou a atenção foi o que teria acontecido em seguida. Em vez de recorrer primeiro aos canais diplomáticos americanos, o que seria o caminho esperado dada a sua cidadania, Meghan teria buscado ajuda através de conexões com a família real britânica. Essa simples atitude, argumentam os críticos, transformou toda a história de uma questão imigratória discreta em algo muito mais sensível e simbólico. Para alguns, a decisão levantou questões incômodas. Por que buscar laços com a realeza depois de anos se distanciando cuidadosamente da vida na realeza? Por que envolver uma instituição que ela havia criticado publicamente, especialmente em uma jurisdição estrangeira conhecida por valorizar a clareza e o protocolo? Comentaristas sugerem que essa medida pode ter obscurecido as linhas que Dubai prefere manter bem definidas entre indivíduos privados e instituições ligadas ao Estado, entre papéis anteriores e realidades atuais. Dessa perspectiva, o silêncio de Dubai se tornou sua declaração mais eloquente. Não houve correção, nem esclarecimento, nem tentativa de suavizar a narrativa. A cidade não apresentou seus argumentos nem defendeu sua escolha. Simplesmente seguiu em frente. Em um lugar onde a contenção é frequentemente usada como forma de autoridade, a falta de resposta foi extremamente reveladora. Enquanto isso, a reação global foi tudo menos contida. Especulações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e plataformas de notícias. Alguns interpretaram o incidente como uma afronta pessoal, outros como um sinal geopolítico. Os apoiadores questionaram a justiça da decisão, enquanto os críticos apontaram para um longo histórico de controvérsias públicas, relações tensas e desgaste de imagem. Todos os lados atribuíram significados ao mesmo ato discreto. Para muitos observadores da cultura da realeza e das celebridades, o episódio pareceu simbólico, um lembrete de que a fama não garante acesso, que a influência tem limites e que as portas, especialmente em lugares como Dubai, nem sempre se abrem só porque alguém espera que se abram. No fame, Dubai não se manifestou. Não precisou.
Uma recusa calma, sem explicações, foi suficiente para desencadear uma conversa global. A cidade voltou à sua rotina normal, enquanto o mundo debatia motivos, mensagens e erros. A ironia é inegável. O que deveria ter sido uma chegada discreta transformou-se numa discussão acalorada. O que foi tratado com calma no local repercutiu fortemente por todos os continentes. A mensagem de Dubai foi sutil, controlada e definitiva. A reação do mundo foi tudo menos discreta, como o Palácio Real reagiu ao momento humilhante que Meghan Markle presenciou. O Palácio Real se sentiu humilhado por aquele momento? Vamos analisar o momento em que o palácio pôs fim à ambiguidade real. O Palácio de Buckingham estabelece um limite. Em apenas 24 horas, o Palácio de Buckingham quebrou o silêncio. E fez isso de uma forma que deixou pouca margem para a especulação. Não houve vazamentos, nem reuniões anônimas, nem floreios dramáticos. Em vez disso, houve uma declaração curta e cuidadosamente elaborada, atribuída ao príncipe William. O que tornou a mensagem impactante não foi o seu conteúdo extenso, mas sim a sua conclusão decisiva. O tom era calmo, contido e inequivocamente firme. Os observadores da realeza perceberam imediatamente que não se tratava de uma mensagem destinada a abrir espaço para diálogo ou novas interpretações. Foi uma linha traçada com precisão, publicamente e com um propósito. Na linguagem discreta pela qual o palácio é famoso, a mensagem transmitiu um significado muito claro. Meghan Markle não fala em nome da coroa britânica. Agora não. Em nenhuma situação. Sob nenhuma circunstância. Segundo analistas da realeza, a declaração eliminou qualquer ambiguidade restante. Casar-se com um príncipe, ser mãe de filhos reais ou ter ostentado o título de duquesa não conferia autoridade oficial. Nenhum desses fatores tinha peso diplomático. Nenhuma delas permitia representação, e nenhuma sugeria proteção além daquela normalmente disponível a qualquer cidadão comum. Caso fosse necessário auxílio, a responsabilidade recairia inteiramente sobre os serviços consulares padrão dos Estados Unidos. Nada mais, nada menos. Não se tratava apenas de um lembrete de protocolo. Era algo mais profundo e muito mais simbólico. Isso marcou o fechamento de uma porta que estava entreaberta desde 2020, quando os Sussexes se afastaram dos deveres reais. Durante anos após essa saída, existiu uma estranha zona cinzenta. Os títulos não estavam mais ativos, mas ainda eram usados. A língua real foi oficialmente aposentada, mas sutilmente reiterada. Dizia-se que os laços haviam sido cortados, mas vínculos simbólicos persistiram em entrevistas, na imagem da marca e em aparições globais. Essa incerteza alimentou o debate público. Meghan ainda tinha ligações com a realeza? Suas palavras carregavam algum peso institucional implícito? A coroa poderia ser indiretamente envolvida em assuntos pessoais, políticos ou comerciais apenas por associação? Ninguém no palácio respondeu a essas perguntas diretamente. Até agora. Com esta declaração, a ambiguidade acabou, de forma clara, pública e permanente. Nos bastidores, relatos sugerem que a princesa Anne desempenhou um papel fundamental no reforço dessa posição. Conhecida nos círculos da realeza por sua abordagem pragmática e profundo respeito aos limites constitucionais, ela teria garantido que a mensagem fosse transmitida por meio de canais diplomáticos e institucionais. A ênfase era simples, porém rigorosa. A ligação com a realeza não pode ser usada como moeda de troca, nem para negócios, nem para narrativas na mídia, nem para posicionamento político e certamente não para promoção pessoal. Para observadores externos, este momento pode parecer severo, mas muitos comentaristas da realeza argumentam o contrário. Isso não foi um ato de retaliação ou punição, mas sim um ato de contenção. A monarquia, por definição, sobrevive graças à clareza, a papéis bem definidos, regras claras e limites claros. Qualquer coisa que obscureça esses limites corre o risco de arrastar a instituição para uma controvérsia que ela não pode suportar. Ao declarar o que Meghan não é, o palácio protegeu o que a coroa deve permanecer, neutra, apolítica e separada da iniciativa privada. Ao fazer isso, também protegeu o príncipe Harry, a equipe real e até mesmo governos estrangeiros de confusões sobre quem fala com autoridade e quem não fala. O que torna esse momento especialmente marcante é a discrição com que foi conduzido. Nenhum nome foi atacado, nenhuma acusação foi feita, nenhuma queixa antiga foi reaberta. O palácio não precisou defender seu ponto de vista, simplesmente o apresentou. E na linguagem da realeza, a brevidade muitas vezes fala mais alto do que a indignação. Durante anos, a história girou em torno do que ainda poderia ser possível.
reconciliação, representatividade, influência residual. Esta declaração mudou a narrativa. Não se tratava do passado, nem era emocional, mas sim administrativa, constitucional e definitiva. Em uma resposta concisa, o Palácio fez o que faz de melhor quando está falando sério. Esclareceu as regras, encerrou o caso e seguiu em frente, deixando o mundo finalmente fazer o mesmo. Além da humilhação, Meghan Markle foi afetada de outras maneiras? Que implicações isso terá para sua imagem? Vamos descobrir. O panorama geral. Comentaristas afirmam que o episódio de Dubai não foi um erro isolado ou um simples mal-entendido. Eles o descrevem como um sinal claro em uma história muito maior, que vem se construindo silenciosamente há algum tempo. Para eles, o que aconteceu em Dubai teve menos a ver com uma decisão isolada e mais com uma crescente perda de confiança na imagem pública de Meghan. Por um tempo, a identidade pós-realeza de Meghan pareceu clara e poderosa. Ela foi construída em torno de grandes ideias, empoderamento, recomeço, falar a verdade ao poder e defender princípios morais sólidos. Ela não era mais apenas uma ex-membro da realeza, era um símbolo de reinvenção. Muitos acreditavam que ela remodelaria a influência das celebridades, unindo fama com propósito e valores. Mas, nos últimos 2 anos, essa imagem foi submetida a um escrutínio constante, por vezes desconfortável. Lentamente, o brilho começou a desaparecer. Observadores da mídia notaram que grandes parcerias, antes anunciadas com entusiasmo, começaram a esfriar. Alguns negócios de grande repercussão tiveram seu escopo discretamente reduzido, enquanto outros teriam sido cancelados por completo. Projetos que prometiam dominar as manchetes pareciam ter sido paralisados ou desaparecidos sem explicação. Embora isso não seja incomum no entretenimento e na mídia, o padrão observado causou estranheza. Quando várias portas começam a se fechar ao mesmo tempo, as pessoas começam a se perguntar por quê. Ao mesmo tempo, instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos ligadas ao nome de Meghan atraíram atenção por razões que nenhuma figura pública aprovaria. De acordo com registros públicos e reportagens da imprensa, órgãos reguladores tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido levantaram questões sobre conformidade e estrutura. Não se tratavam de acusações criminais, mas em círculos de elite. Até mesmo o escrutínio regulatório de rotina pode causar desconforto. Para instituições que prezam pela clareza e pela ordem, perguntas sem resposta, por menores que sejam, podem soar como sinais de alerta. Então, as velhas histórias voltaram à tona. Queixas de antigos funcionários, que antes haviam desaparecido do noticiário, ressurgiram. Críticas antigas, que haviam sido descartadas ou esquecidas, voltaram à tona, muitas vezes com mais veemência do que antes. As redes sociais amplificaram cada alegação, cada boato e cada interpretação negativa. Justo ou não, o efeito geral foi uma crescente sensação de instabilidade em torno da marca. Especialistas em gestão de reputação costumam dizer que a percepção importa tanto quanto a realidade. Em marcas de alto nível, especialmente em contextos que valorizam a discrição e a previsibilidade, até mesmo a aparência de caos pode ser prejudicial. Analistas apontam que as organizações nem sempre esperam por provas de problemas. Às vezes, a mera incerteza é suficiente para fazê-las recuar. Questões legais, ambiguidade financeira ou uma narrativa pública pouco clara podem transformar rapidamente uma parceria antes desejável em uma aposta arriscada. É através dessa perspectiva que muitos observadores interpretam a resposta de Dubai. Eles argumentam que Dubai não desprezou uma pessoa nem emitiu um julgamento moral. Em vez disso, avaliou um perfil e optou pela cautela. Dubai, como um centro global de negócios, diplomacia e luxo controlado, é conhecida por proteger ferozmente sua imagem. A cidade acolhe a fama, mas apenas quando ela vem acompanhada de confiabilidade e baixo risco. Ser celebridade por si só nunca basta. Nessa perspectiva, a decisão de Dubai não foi emocional nem pessoal, foi estratégica. Provavelmente, os responsáveis pela decisão fizeram perguntas simples. Essa associação trará estabilidade ou controvérsia? Fortalecerá nossa imagem ou a complicará? Quando as respostas não são claras, a atitude mais segura costuma ser dizer não. Um comentarista do Golfo resumiu a questão de forma direta, porém reveladora. Não se tratava de celebridades. Tratava-se de estabilidade. Essa simples frase resume a essência da questão. Em regiões e setores onde a ordem, o controle e o planejamento a longo prazo são cruciais, a imprevisibilidade tem um custo elevado.
Nem mesmo a fama mundial consegue superar o medo de danos à reputação. Para os apoiadores, essa interpretação pode parecer dura ou injusta. Para os críticos, ela confirma dúvidas antigas. Mas para os analistas que observam à distância, o episódio de Dubai parece menos uma rejeição repentina e mais uma rachadura visível em uma história que vinha se transformando silenciosamente. Aos olhos deles, Dubai não iniciou o desmoronamento, apenas o expôs. O que esse momento humilhante revela sobre a vida conjugal de Meghan Markle? Por que ela foi deixada desprotegida pelo Palácio Real? Vamos analisar os detalhes do casamento conturbado de Meghan. Duas visões. Uma colisão. Conforme a pressão do mundo exterior aumentava, o foco gradualmente se deslocou das manchetes e da reação pública para algo muito mais pessoal. O casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle. O que antes era apresentado como uma parceria inabalável que desafiava corajosamente a tradição real, agora está sendo reexaminado sob uma ótica mais discreta e complexa. Segundo fontes citadas pela mídia britânica e americana, a crescente tensão entre o casal tem pouco a ver com escândalo ou traição. Em vez disso, centra-se numa questão mais profunda, a direção. Aqueles que estão próximos da situação descrevem um casamento tenso não por causa de dramas, mas por diferentes maneiras de reagir à mesma realidade. Dizem que o príncipe Harry parece cansado, emocionalmente desgastado por anos de conflitos públicos, críticas constantes e a necessidade exaustiva de se explicar, se defender e se reinventar. Depois de se afastar da vida na realeza em busca de paz e controle, ele agora parece menos disposto a continuar lutando contra o mundo. Para alguns observadores, Harry parece um homem que deseja estabilidade, privacidade e um propósito mais tranquilo. Talvez até um retorno a algo mais simples, se é que isso ainda é possível para ele. Meghan, por outro lado, é retratada de forma muito diferente. Fontes próximas sugerem que ela continua profundamente empenhada em obter visibilidade, influência e relevância global. Enquanto Harry parece pronto para diminuir o ritmo, Meghan demonstra estar determinada a seguir em frente. Novas plataformas, novos públicos e novas oportunidades continuam sendo fundamentais para ela. Nessa perspectiva, recuar não é uma opção. O que importa é o ritmo. Dubai, segundo diversas reportagens, deveria fazer parte desse impulso, uma jogada estratégica em um novo espaço que prometia luxo, atenção global e novas possibilidades. O que tem causado estranheza, no entanto, é o aparente distanciamento de Harry em relação a esses esforços. Relatos afirmam que ele não esteve diretamente envolvido no planejamento da viagem a Dubai, um detalhe que alimentou especulações sobre o quão alinhado o casal realmente está nos bastidores. Seu silêncio, após a viagem, só aumentou o mistério. Para muitos observadores da realeza, esse silêncio não foi interpretado como apoio discreto, mas como um gesto de distanciamento emocional, não de desafio, apenas de distanciamento. Nos bastidores, as pressões práticas também estariam cobrando seu preço. As expectativas financeiras, que antes pareciam ilimitadas, teriam se tornado mais restritas. Negócios de grande repercussão nem sempre se concretizaram como esperado, e o estilo de vida do casal exige renda e atenção constantes. Questões relacionadas à moradia a longo prazo, receita estável e futuro da marca, segundo fontes, aumentaram a tensão nas conversas privadas. Não se tratam de questões triviais. São o tipo de pressão que coloca à prova até mesmo as parcerias mais sólidas. O que torna essa situação particularmente impressionante é o quão longe o casal chegou desde o início. Nos primeiros dias após deixarem seus deveres reais, Harry e Meghan apresentaram uma poderosa imagem de união. Duas pessoas lado a lado contra um sistema injusto, determinadas a contar sua própria história em seus próprios termos. Essa missão compartilhada parecia uni-los fortemente. Mas, com o passar do tempo e a dificuldade crescente em manter a influência, fissuras, sutis, porém significativas, parecem estar se formando. Analistas agora sugerem que a verdadeira divisão não reside no amor, mas na reação. Tanto Harry quanto Meghan vivenciaram a mesma queda do poder real, a mesma perda de status e o mesmo intenso escrutínio público. No entanto, parecem estar lidando com isso de maneiras muito diferentes. A reação de Harry parece introspectiva, cautelosa e cansada. Meghan parece extrovertida, ambiciosa e ainda ávida por causar impacto. Esse contraste levou muitos a questionarem se o casal ainda caminha rumo ao mesmo destino ou se simplesmente segue lado a lado em direções opostas.
O que antes parecia uma frente única e unificada contra o mundo agora se apresenta, pelo menos para observadores externos, como duas pessoas navegando na mesma tempestade com instintos muito diferentes. À medida que a pressão continua a aumentar, a questão que paira no ar já não se resume à imagem pública ou às decisões de carreira, mas sim à possibilidade de um propósito comum sobreviver quando as visões começam a divergir. Que lições podemos aprender com este momento vergonhoso? O que foi dito sobre a experiência de Meghan? Ela recebeu a simpatia do público? Vamos analisar os detalhes da perda de autoridade de Meghan Markle, o veredito do poder. No centro desta história está uma lição difícil sobre o poder no mundo moderno, uma lição que muitas pessoas não compreendem. A influência hoje em dia não se resume à fama, títulos ou associações passadas. Trata-se de permissão. O poder simbólico só sobrevive enquanto instituições poderosas optarem por reconhecê-lo. Uma vez que esse reconhecimento é retirado, o símbolo começa a desaparecer. Os críticos argumentam que Meghan Markle pode ter interpretado mal essa realidade. Havia uma aparente suposição de que a identidade real era permanente, algo que poderia ser deixado de lado temporariamente e retomado mais tarde, remodelado para atender a novos objetivos. Nessa perspectiva, a coroa não era uma estrutura com regras, limits e expectativas, mas um ativo da marca que podia ser reutilizado à vontade. A ideia parecia ser, uma vez real, sempre real. Mas os eventos que se seguiram contaram uma história bem diferente. A recusa discreta, porém firme, de Dubai em se envolver não foi apenas uma afronta social. Foi uma decisão calculada, tomada por uma cidade que prospera na certeza, no controle e em uma reputação cuidadosamente administrada. Dubai não arrisca com a ambiguidade. A empresa se alinha com figuras que trazem clareza, estabilidade e valor previsível. Quando o acesso foi negado, o sinal foi sutil, mas poderoso. Não se tratava de antipatia pessoal. A questão era o risco. Então veio o distanciamento social imposto pelo Palácio de Buckingham, que dissipou qualquer dúvida restante. Isso não foi coincidência. Foi uma questão de alinhamento. A monarquia e o mercado, dois sistemas muito diferentes, transmitiram a mesma mensagem ao mesmo tempo. Títulos por si só não são passaportes. A história não garante relevância, e o status anterior não dá a ninguém o direito a plataformas futuras. Juntos, esses momentos destruíram a crença de que a associação com a realeza poderia existir independentemente do dever. O palácio deixou claro que o distanciamento era intencional. Dubai deixou claro que a neutralidade não era mais possível. O que restou foi uma lacuna, onde antes havia influência. Nos mundos da diplomacia global, dos negócios de elite e das marcas de luxo, a confiança é tudo. Mas, mais do que confiança, é preciso previsibilidade. Muitas vezes, as pessoas presumem que o escândalo é a maior ameaça à reputação. Na realidade, a incerteza é muito mais perigosa. As instituições podem gerir controvérsias, podem disfarçar erros, podem até sobreviver a críticas públicas. O que eles não podem se dar ao luxo é da imprevisibilidade, especialmente quando bilhões nas alianças e planejamento a longo prazo estão envolvidos. No início de 2026, esse havia se tornado o principal problema. Meghan Markle não era mais vista apenas como controversa. Ela era vista como inconsistente. Sua imagem havia mudado de prestígio refinado para incerteza estratégica. E em círculos de alto nível, a incerteza fecha portas mais rápido do que qualquer manchete jamais conseguiria. Marcas de luxo dependem do controle. Governos dependem da estabilidade. Famílias reais dependem da continuidade. Quando uma figura pública parece difícil de enquadrar, não estando totalmente dentro nem totalmente fora de uma instituição, isso gera confusão. E a confusão é ruim para os negócios, para a diplomacia e para a tradição. É por isso que a reação não foi dramática, ruidosa ou emotiva. Foi tudo calmo, tranquilo e definitivo. Sem declarações raivosas, sem discussões públicas. Apenas uma retirada gradual do acesso. Os convites pararam de chegar. Os relacionamentos esfriaram. O silêncio fez o seu trabalho. A lição mais importante não se refere a um indivíduo específico. Trata-se de como o poder moderno realmente funciona. A influência não é algo que você possui. É algo que lhe é concedido. Renovado, por vezes, revogado. Os títulos não funcionam como propriedade pessoal. Funcionam como contratos. E quando as condições mudam, o valor também muda. Uma estrategista de mídia resumiu o momento com honestidade brutal, rompendo com anos de especulação e ruído. Ela pensou que deixar o palácio faria o mundo inteiro correr atrás dela. Em vez disso, o mundo observou e reavaliou a situação. Essa reavaliação é a parte que muitos ignoram.
o mundo não reagiu emocionalmente. A empresa reagiu estrategicamente, avaliou os riscos, mensurou os benefícios e tomou decisões de acordo. E, ao fazer isso, expôs uma verdade fácil de ignorar, mas impossível de escapar. A influência sem respaldo institucional é frágil, e o prestígio sem previsibilidade raramente sobrevive. Que tipo de laços existiam entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido? O momento constrangedor afetou a relação entre essas nações? Será que Dubai realmente poderia ter agido com a aprovação do Palácio Real? Vamos analisar a amizade compartilhada por essas nações que vai além da política. Como os laços reais unem o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos? A relação entre as famílias reais do Reino Unido e dos Emirados Árabes Unidos não é apenas cordial. É uma relação profundamente enraizada, pessoal e notavelmente duradoura, de acordo com o respeitado historiador e escritor dos Emirados Árabes Unidos, Peter Hellier. Esse vínculo vai muito além dos laços observados entre duas nações amigas. Em vez de se limitar a encontros oficiais, tratados ou mudanças de interesses políticos, a conexão se transformou em um raro tipo de relacionamento familiar, moldado pela confiança, respeito e história compartilhada. Em entrevista ao College Times alguns anos atrás, após o falecimento da Rainha Elizabeth II, Hellier refletiu sobre o quão especial é essa relação. Tendo acompanhado de perto o desenvolvimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido por mais de 4 décadas, ele expressou grande confiança de que a amizade entre os dois países não só sobreviveria à morte da rainha, como continuaria a florescer sob o reinado de Charles III. Sua confiança, explicou ele, está enraizada em algo muito mais profundo do que a diplomacia. Um dos pilares mais fortes dessa relação, observou Hellier, é o estreito vínculo entre a família real britânica e as famílias governantes dos Emirados Árabes Unidos, particularmente as de Abu Dhabi e Dubai. Essa conexão, enfatizou ele, foi cuidadosamente construída ao longo do tempo e cultivada por meio de interações pessoais, em vez de negociações políticas. É uma relação que se manteve firme apesar das mudanças no cenário político e das prioridades globais em constante transformação. No cerne desse laço duradouro estavam duas figuras imponentes: a Rainha Elizabeth II e o pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Juntos, eles lançaram as bases para uma amizade que moldaria as relações entre suas nações por gerações. A Rainha Elizabeth desempenhou um papel fundamental no fortalecimento dos laços com as famílias reais dos Emirados Árabes Unidos, interagindo com elas não apenas como líderes políticos, mas como parceiros e amigos. Por meio dessa abordagem, o relacionamento se transformou em algo muito mais significativo do que uma aliança padrão entre governos. Hellier explicou que esse vínculo singular é diferente porque opera em um nível pessoal. Governos podem mudar, políticas podem se alterar e tensões políticas podem surgir, mas a conexão familiar permaneceu firme. Essa confiança pessoal ajudou ambas as nações a superar desafios e a manter o respeito mútuo mesmo em tempos incertos. As visitas da Rainha Elizabeth aos Emirados Árabes Unidos foram especialmente significativas na construção dessa base. Conhecida como a monarca que mais viajou na história, ela fez 2 visitas históricas aos Emirados, a primeira em 1979 e a segunda em 2010. Essas visitas não foram gestos simbólicos, foram momentos marcantes que fortaleceram a amizade, a compreensão e o apreço mútuo. Sua presença nos Emirados Árabes Unidos transmitiu uma mensagem clara sobre a importância que a Grã-Bretanha atribuía ao seu relacionamento com uma nação jovem e sua liderança. O próprio Hellier desempenhou um papel ativo durante ambas as visitas reais, o que lhe proporcionou uma visão privilegiada e única de como essas interações moldaram as relações a longo prazo. Ele também esteve envolvido nas visitas de Estado, feitas pelo Sheikh Zayed, posteriormente pelo Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan a Londres. Por meio dessas trocas, os laços foram fortalecidos, as tradições foram compartilhadas e um profundo senso de respeito mútuo foi reforçado. O que torna essa relação particularmente intrigante é a sua resiliência. Enquanto muitas parcerias internacionais dependem fortemente de alinhamento político ou interesses econômicos, a ligação entre as famílias reais dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido prosperou graças à afinidade pessoal e aos valores compartilhados. Isso permitiu que ela superasse divergências e se mantivesse forte em períodos de mudanças globais.
À medida que a liderança transita de uma geração para a seguinte, o legado deixado pela rainha Elizabeth e pelo Sheikh Zayed continua a moldar o futuro. O rei Charles herda não apenas um trono, mas também uma relação cuidadosamente cultivada ao longo de décadas de boa vontade. Para observadores como Peter Hellier, essa história oferece a segurança de que o vínculo entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido não só é sólido, como também está prestes a se fortalecer ainda mais nos próximos anos. Num mundo onde as alianças muitas vezes parecem temporárias, a amizade entre estas famílias reais destaca-se como algo raro, profundamente humano, firmemente enraizado e silenciosamente poderoso. Então, o que você acha do momento humilhante de Meghan Markle? Você acha que o momento foi planejado pelas monarquias? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.